a promessa da volta de Cristo e a preparação para o fim dos tempos. Amados, vamos analisar de forma técnica o capítulo 3 de 2 Pedro, que aborda a promessa da volta de Cristo e a importância de estarmos preparados para o fim dos tempos. No contexto geral, queridos, 2 Pedro é uma epístola atribuída ao apóstolo Pedro, escrita para encorajar e advertir os crentes sobre a importância de se manterem firmes na fé e preparados para o retorno de Cristo. No capítulo 3, o apóstolo aborda a questão dos escarnecedores, a paciência de Deus e a necessidade de uma vida santa e a antecipação ao dia do Senhor, porque Ele vem. No versículo 1 ao 2, o apóstolo começa este capítulo lembrando os crentes da importância de se lembrar das palavras proferidas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, transmitido pelos apóstolos. Ele enfatiza a continuidade e a confiabilidade das Escrituras. No versículo 3 ao 4, Pedro adverte sobre a presença de escarnecedores nos últimos dias que questionarão a promessa da vinda de Cristo. E eles argumentam que desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, desconsiderando a intervenção de Deus na história. Por isso, abra a sua Bíblia em Pedro e vamos entender, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra e compreender o mistério de Deus para a humanidade. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas
permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogando em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Misericórdia. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos estas coisas. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, irmãos, Pedro, ele refuta os escarnecedores, lembrando-os do julgamento passado, quando a terra foi destruída pelo dilúvio nos dias de Noé, e afirma que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo no dia do julgamento e destruição dos ímpios. Então se arrependa, hein? Arrependa do seu mau proceder. E Pedro enfatiza mais ainda, no versículo 8 e 9, a diferença entre o tempo de Deus e o tempo humano, afirmando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele destaca que Deus não retarda a sua promessa, mas é paciente, desejando que todos se arrependam e não pereçam. Então, meu irmão, se arrependa para que você não venha a perecer no fogo do inferno. O apóstolo descreve também o dia do Senhor como vindo como um ladrão, quando os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e a terra e as obras que nela existem serão descobertas. Meu amigo, já está acontecendo tanta coisa está acontecendo nos céus, sinais, terremotos, vulcões, são tantas coisas. É fogo, é o céu ficando escuro, mas vai ser pior, meu irmão, vai ser pior. No versículo 11 e 12, diante dessa realidade, o apóstolo nos exorta os crentes a viverem de maneira santa e piedosa, longe do mal, longe do pecado, resistindo ao diabo, para que ele venha fugir de vós, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro aponta a promessa de novos céus, aleluia, e nova terra. O versículo 13 e 14 de 2 Pedro 3, onde habita a justiça como a esperança dos crentes, ele incentiva os fiéis, os seus filhos, a se esforçarem para serem achados por Cristo em paz, sem mancha e irrepreensíveis. Meu irmão, se você ainda não se arrependeu, arrependa-se, larga o pecado, larga o mal, larga o adultério, larga o roubo, larga o homicídio, larga tudo aquilo que entristece o coração de Deus, larga a fornicação, larga a glutonaria, a bebedice, larga tudo o que não te edifica, mas o que te corrompe, larga. Arrependa-te, arrependa-se e volta-se para o teu Deus, volta-se para o Senhor, porque o apóstolo
menciona a paciência de Deus para com você, para comigo, para com a humanidade, como uma oportunidade para a salvação, que se refere às cartas de Paulo, reconhecendo que alguns de seus escritos realmente são difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis distorcem estas palavras para a sua própria destruição. Eles pegam a palavra de Deus e falam do jeito dele, do jeito que eles querem, para arrecadarem dinheiro, para tirarem dinheiro de você, para te enganarem. E muitas pessoas caem. Por que que elas caem? Porque elas não leem a palavra de Deus, porque elas não meditam na palavra de Deus e não têm o conhecimento das Escrituras Sagradas. Pedro, o apóstolo, no versículo 17 e 18, e já eu termino, Pedro conclui com um aviso e uma exortação final. Ele pede aos crentes, aos filhos de Deus, a quem está no erro, que estejam alertas para não serem levados pelo erro dos ímpios e que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso lendo a palavra, buscando ao Espírito Santo, buscando ao Senhor, porque é Salvador e Bispo nas nossas almas. A Ele seja a glória, agora e eternamente. Ele conclui. Então, meus queridos, o capítulo 3 nos alerta, nos põe alerta. Por isso, este reloginho que está no vídeo, por isso este reloginho, porque o tempo está passando, e o tempo passa rápido e você não está prestando atenção, e Jesus está te chamando ao arrependimento. Por isso, Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre a certeza da volta de Cristo e a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. E preparados, Senhor, meu amigo, minha amiga, preparados no Senhor. Não é olhando, o anticristo é o Elon Musk, é Macron, é o Donald Trump. Não queira saber quem é o anticristo, não. Queira se consagrar. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a tua vida ao nosso Deus. Consagre a tua vida ao nosso Deus. Nós temos que nos consagrar, porque o tempo está passando. Olha o relógio aí em cima aí, ó. O tempo está passando e você não está vendo. São muitos acontecimentos. São muitos acontecimentos no mundo, no Brasil e no mundo. Tem pessoas que estão falando que estão vendo anjos. Tem pessoas que estão dizendo e mostrando na internet aí. É um bocado de espaçonaves que ninguém sabe de onde é e some e aparece. São sinais da vinda de Cristo. Não fique atemorizado com isso, mas se prepare. O apóstolo diz, nos dá o conselho para nós nos prepararmos espiritualmente. Ele destaca que Deus ele tem paciência conosco, mas a urgência do arrependimento e a esperança de novos céus e nova terra. Meu irmão, é urgente que você se arrependa. É urgente que você se arrependa dos teus pecados, dos teus erros. Se você bateu na sua mãe, bateu no seu pai, agrediu a sua mulher, peça perdão a Deus e peça perdão a eles. Se você comeu até em glutonaria, comeu demais, passou mal, é pecado.
Peça perdão a Deus. Se você traiu a tua mulher, você traiu o teu marido, peça perdão a Deus e a ela. Consequências virão, mas o teu coração vai estar limpo. Então, a urgência é essa, que o mundo se arrependa, que o mundo se arrependa de seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, porque a nossa esperança é novos céus e nova terra. Então, que possamos viver, meu irmão, de maneira santa e piedosa, aguardando a expectativa e o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fica na paz, fica com Deus, e que o Senhor abençoe a tua vida sobremaneira, te dê um espírito de arrependimento, te dê um espírito de arrependimento, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, para que recebas a glória de Deus, porque Ele vem como ladrão, a urgência na vinda dEle, a urgência, o céu vai se enrolar como um pergaminho, meu irmão, e não queira estar aqui para ver, mas santifique a tua vida, para que não seja achados na impiedade, no mal, no erro, cometendo pecados. Portanto, que o Senhor te abençoe e te dê um espírito de arrependimento, porque a volta do Senhor, a volta do Salvador, ela está próxima. Muito obrigado. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal e me ajude a propagar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.